Enquanto a gente está parado aqui no carro, no estacionamento, o que você não come de jeito nenhum, filho? O que eu não como de jeito nenhum? Açúcar. Muito bem. O que mais que você não come de jeito nenhum? O que eu não como de... Lollipop. Peraí, para de falar, Melindinha. Deixa ele dar a opinião dele. Ela tá, como é que fala? Soprando, não é? Eu tô sussurrando. É, mas não é, como é que fala? Soprando, não? Sussurrando, Tá. não é ouvido, cara. É. O que você não come de jeito nenhum? Pirulito. Pirulito. Verdade. Não. Olha, agora de banho tomado, eu vou responder mais algumas. O parto foi cesárea. Por quê? Eu tinha tido parto cesárea da Melinda. E como foi um parto de risco, porque era um parto muito próximo um do outro, eu engravidei do Teodoro, a Melinda tinha 2 meses. Eu descobri, quando a Melinda tinha 3 meses de vida, eu descobri que eu já estava grávida do Teodoro há 1 mês. Então, eu respeitei o resguardo, mas foi logo em seguida, né, pelas contas que a gente fez. Então, assim, como o parto da Melinda tinha sido cesárea, o do Teodoro não teve escolha. Por ser um parto muito próximo um do outro, teve que ser cesárea também, por ser considerado um parto de risco, né? Porque o colo do útero fica muito molinho e tal. E realmente... Bom, vou contar no próximo, pera. Então, eles têm pouquinho tempo de diferença, né? E aí, como tem essa coisa do colo do útero tá muito molinho, eu engravidei dele muito rápido, porque a gente queria muito ter um filho próximo um do outro, a gente só não imaginou que fosse ser tão rápido. Então, a gente não estava evitando. A gente falou assim, tudo bem, a gente quer mesmo ter um filho pertinho um do outro. Mas a gente achou que assim, quando a Melinda tivesse uns 6 meses, 8, eu ia engravidar de novo. Acabei engravidando, ela tinha 2. O que foi maravilhoso, uma bênção de Deus, um presente maravilhoso. Mas sim, na hora do parto, por exemplo, o meu útero estava rompido, né? Então, a sorte e o acompanhamento, claro, das minhas médicas, sempre muito acompanhamento muito próximo, a bolsa não ter estourado foi outra bênção de Deus, que foi isso que protegeu a gente, entendeu? Então, concluindo, como eu tenho médicas maravilhosas que me acompanharam muito de perto, já sabendo que era uma gestação delicada, porque eu tinha engravidado muito próximo de ter parido, além delas serem maravilhosas e já terem um acompanhamento muito especial, elas tiveram um olhar ainda mais atento pelo fato de ser 2 gestações muito próximas. Então, sendo assim, na hora que chegou lá, que eu estava com as contrações, que eu fui para o hospital, a gente falou, caramba, é agora e tal. Na hora que a gente começou a fazer o processo da cesárea, a parede do útero estava rompidinha, assim, e a bolsa, por não ter estourado, estava ali segurando aquela parte que estava, aquela ruptura, entendeu? Então é isso, eles têm 11 meses de diferença, então o Teodoro faz hoje 6 anos, a Melinda fica 1 semana com 6 anos, eles ficam com a mesma idade, aí depois que completa 1 semana, Melinda faz 7, exatamente 1 semana. Então, não sei se por ser menino ou se porque era para ser assim. Sim, a amamentação do Teodoro foi muito mais tranquila. Da Melinda eu tive que fazer relactação. Eu tinha muito leite, eu produzia bastante leite, mas ela não sugava, preguiçosinha, dormia. Eu fiz aquela coisa de invertida, cavalinho, cosquinha, aquelas coisinhas assim, botava para mamar peladinha e tal, e ela dormia, até que isso foi fazendo com que parasse. Fiz a relactação, aquele negócio de colocar aqui e ficar... Bom, enfim. No caso do Teodoro, foi melhor. Ele pegou melhor, mais rápido, era assim, famintinho. Então a coisa fluiu muito melhor, o que foi ótimo pra mim, porque a minha primeira experiência com a amamentação, que eu achei que seria maravilhoso, que eu tava muito ansiosa, que era uma coisa que eu queria muito, foi muito frustrante. Então ter tido essa outra experiência na amamentação do Teodoro foi muito bom pra mim e com certeza pra ele também.
Então, isso é que foi muito doido, porque assim, a Melinda era muito pequenininha quando ele nasceu. Então, eu tinha um bebezinho assim de colo, mamando, e uma pequenininha que tava querendo engatinhar, começar a andar. Então, isso foi tenso, assim. Quando eu tava gravidona, quase parindo, a Melinda já tava dando aqueles primeiros passinhos, encostando um lado do outro. Aí ele nasceu. Pra sair era um caos, gente. Michel viajando e eu com 2 bebezinhos. Até que teve uma época que eu falei assim, não vou sair mais. Não quero sair, não tem condição nenhuma de sair sozinha com os 2. Enfim, então assim, realmente isso foi muito intenso. E essa coisa de ter 2 bebezinhos, administrar demandas diferentes, mas 2 bebezinhos igualmente. Então assim, isso foi bem intenso. Logo que o Teodoro nasceu, e eu ficava assim muito receosa de acabar não dando tanta atenção para ela, porque já era maior e ele era um recém-nascido, precisava mais da minha atenção. Então isso realmente foi mais delicado. Muita gente falando da simpatia do Teodoro, do carisma, que ele é muito fofo, que ele é, gente, ele é surreal. Esse menino é uma coisa assim, ele é muito carismático, ele é muito inteligente, ele é muito articulado, sabe? Ele dá umas voltas na gente, ele é super esperto, ele fala umas coisas, tem uma percepção do todo, das situações, ele é super observador, conversador pra caramba, ele é um fenômeno. Então assim, só pra realmente enaltecer e agradecer todo mundo que consegue, mesmo pelo pouco que vocês veem aqui no Instagram, perceber essa essência, essa personalidade tão única dele. Realmente ele é um menino assim que chama atenção em qualquer lugar que ele esteja, porque ele é muito, muito articulado, muito bem resolvido e é um cara maneiro. Pensa num guri maneiro. Muito legal isso, porque foi assim, ó, a Melinda muito pequenininha, a Melinda tinha 3 meses e eu já tinha voltado a fazer alguns exercícios, estava usando uma cinta, a cinta começou a não fechar mais e eu comecei a sentir uma dor aqui, ó, uma sensação aqui assim, não aqui no peito, não, aqui, sabe, entre assim, axila e tal. Comecei a sentir um negócio aqui, eu falei, Michel, tô sentindo um negócio tão estranho, uma sensação diferente, uma coisa assim no peito. Ele falou, puxa, será que então vai ver que é o leite que tá diminuindo? Vai parar, um sinal? Eu falei, não é isso. É alguma outra coisa. Eu tô sentindo assim, o meu corpo tá diferente. Tem alguma coisa. Aí ele falou, será que você tá grávida? Eu falei, impossível, né? Tô amamentando, acabei de ter a Melinda, né? Não tem como. Fiz assim, né? Ter como tem, né? Esse foi o primeiro sinal. Vou continuar no próximo. E aí, como a gente queria muito ter um filho perto do outro, a gente sempre quis ter, assim, na sequência, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, será que a gente deu essa sorte tão grande, essa bênção de Deus? Não é possível. Fiquei meio assim, falei, a Melinda é muito pequena. Eu já fiquei, meu Deus, a Melinda é muito pequena. Falei, ai, mas a Melinda é tão pequenininha. Gente, mas a Melinda é muito pequena. Aquela coisa, né? E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, faz algo pra mim. Compra uns testes de gravidez. Ela falou, teste de gravidez, por quê? Melinda tinha 3 meses, né? Eu falei, porque quando a gente resolver engravidar de novo, que a gente quer engravidar bem pertinho, eu já queria ter os testes aqui em casa. Minha mãe falou, tá, quantos, Thaís? Mãe, né? Eu falei, uns 10. Ela, oi? Eu falei, uns 10. E a mãe, muito discreta, o quê? Foi lá, comprou os 10 examezinhos de gravidez e levou pra mim. Então, a história começa dessa maneira. Gente, tanta pergunta incrível, tão gostoso. Há tanto tempo que eu não conseguia assim parar para responder vocês. Tanta pergunta legal, tanta mensagem legal, tantas curiosidades. Eu queria tanto continuar falando um monte de coisas para vocês. Eu vou ver se eu consigo voltar amanhã. Agora eu vou lá dar um chameguinho no Teodoro, voltar pro nosso momento de aniversário. O Michel chegou, ele estava gravando hoje, chegou agora há pouco. Então eles estão ali curtindo o momentinho dos meninos, que ele resolveu, que ele hoje pediu muito, que há muito tempo que ele não jogava um videogame. E aí estão os 2 meninos ali jogando videogame juntos. Eu aproveitei para responder aqui para vocês um pouquinho. Mas eu vou lá curtir os meus 2 meninos e a minha menininha. E depois eu volto para responder mais. Mas eu tô muito feliz, tem muita pergunta legal, muita curiosidade, um monte de coisa que eu tenho vontade mesmo de contar. Eu fico assim, será que o povo quer saber? Às vezes ninguém tá nem aí, não querem saber. Mas aí eu vi que tem um monte de gente que quer saber um monte de coisa que eu tenho vontade de contar também. Então, eu depois volto para responder mais, tá?